doar para quem elas confiam realmente, né? E aí tem todo esse debate sobre confiança no campo, mas quando você vai olhar, as organizações que são doadoras, elas estão doando para organizações que elas confiam e que são muito parecidas com elas. As pessoas confiam em quem é parecido. Você doa ou já pensou em doar? E num país de tanta necessidade como o Brasil, como é que se escolhe para quem fazer uma doação? Essa que você ouviu aí é a Aline Odara. Ela é cofundadora do Fundo Aguibara e é a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O Fundo Aguibara tem como missão dar acesso econômico a mulheres negras de todo o Brasil. A Aline Odara, que é educadora de formação e diretora executiva do fundo, conta que a ideia de dar esses acessos partiu de uma experiência pessoal dela. Depois de uma vida de muita dificuldade financeira, ela alcançou estabilidade e conseguiu pensar além. Essa foi a semente do fundo que atua desde o início da pandemia numa área que é chamada de filantropia negra. A Aline vai explicar melhor como é essa atuação e vai contar quais as vantagens e os desafios dessa área. Ouve aí meu papo com ela. Aline, como é que começou o Fundo Aguibara? A partir de uma experiência pessoal tua? Exatamente. O Aguibara surge em um momento onde eu tive acesso a direitos econômicos. É isso, eu passei um bom tempo da minha vida, né, na universidade. Durante esse período, eu sempre organizei vaquinhas, campanhas de arrecadação coletiva para conseguir apoiar outros estudantes que também eram bolsistas, paunistas e não tinham assistência estudantil para se manter nesse ambiente que é um ambiente caro. E aí, quando eu tive acesso a direitos econômicos depois de um tempo desempregada e já formada, eu decidi que foi muito potente para mim ter garantia de recursos mensalmente. Eu consegui planejar a minha vida, eu consegui pensar para além do material imediato e consegui ajudar minha família também, estava passando por muita dificuldade financeira e era começo de pandemia. Fui fazer diversos cursos que eu queria fazer e eram caros, cursos de epistemologias negras, e tudo isso foi muito potente para mim. Eu falei, gente, como é bom ter dinheiro, como é bom conseguir se organizar, planejar a própria vida. Foi muito potente. E aí eu decidi que eu gostaria que outras mulheres negras também sentissem o que eu estava sentindo. É isso, a gente, quando avança, não faz sentido nenhum avançar sozinha, né? A gente quer levar toda a comunidade junto. E daí, ao mesmo tempo, uma amiga pediu a minha máquina de costura emprestada. Eu falei, olha, a gente pode fazer uma campanha para você ter a sua. Só que era pandemia, eu tinha organizado diversas campanhas para fortalecer amigos e eu já estava envergonhada de pedir dinheiro para as pessoas toda semana, na verdade. E eu decidi, então, sistematizar essas campanhas. A ideia inicial era que 20 amigos doassem R$20 e eu teria R$400 por mês para apoiar uma mulher negra. Convidei a Fabi e aí a gente fundou o Aguibara em 1º de setembro de 2020. Como é que ficou, então, dessa época de setembro de 2020 para hoje? Como é que o trabalho de vocês evoluiu? E como é que vocês escolhem, por exemplo, quem vai ser beneficiado pelo fundo? Bom, logo nos primeiros meses, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo não era qualquer coisa. Com menos de 3 meses, grandes empresas vieram nos procurar. Empresas e instituições sem fins lucrativos,
para entender o que a gente estava fazendo, para saber como apoiar. Logo a mídia, né, grandes veículos de mídia também se interessaram pelo nosso trabalho, e aí a gente entendeu o potencial do que a gente estava fazendo. Afinal, estava sendo criado ali o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil. Mas para conseguir ganhar credibilidade nesse campo, que é o campo da filantropia, que é um campo muito elitizado e muito embranquecido, a gente teria que se vincular a organizações já estabelecidas, mais renomadas, para conseguir ganhar credibilidade no campo. E foi o que a gente fez. Então, logo a gente se associou a organizações que nos ajudaram com o avanço do desenvolvimento institucional do Aguibara. A partir daí, a gente conseguiu dar um salto em desenvolvimento institucional e no começo desse ano, né, depois de muito trabalho voluntário feito, muitas horas dedicadas ao Aguibara, uma equipe de pessoas voluntárias que se empenhou muito para que isso acontecesse, a gente recebeu a resposta em janeiro de 3 financiadores dizendo que iriam nos apoiar para 2022. Então isso permitiu com que a gente contratasse uma equipe. Então hoje nós somos 7 mulheres negras com dedicação exclusiva ao Aguibara e temos mais 5 voluntárias. E aí foi um longo processo, né? Assim, a gente também deu um segundo salto em desenvolvimento institucional quando a gente consegue se dedicar integralmente ao Aguibara. A gente, né, tinha uma teoria da mudança, um planejamento estratégico no ano passado. Esse ano a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos, uma metodologia de programas, uma metodologia pedagógica mesmo de programas, porque são programas pensados e feitos por mulheres negras, para mulheres negras. Então a gente consegue se aproximar muito na linguagem, nas experiências, e é isso, a gente sempre parte das experiências vividas, né? Essa é uma preocupação que a gente tem. Isso aproxima muito a gente do nosso público atendido, porque afinal de contas a gente tem uma história muito semelhante à das mulheres que a gente apoia. Sempre mulheres negras. É isso, a nossa missão é promover acesso a direitos econômicos para mulheres negras que moram em todo o Brasil. E aí a gente faz isso através desses programas, que eu posso contar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas voltando, a gente então criou essa metodologia de gerenciamento de projetos, a nossa metodologia dos programas, que é muito próxima e faz com que tenha muito mais sentido, né, a nossa proposta para mulheres negras. A gente está criando agora uma metodologia de trabalho do nosso conselho. Então a gente está formulando um conselho consultivo, alguns convites já foram feitos, e uma matriz para mensurar e avaliar impactos também. A gente é fruto de muito estudo autônomo, fruto de uma experiência empírica mesmo, né? A gente estuda sobre o assunto e tenta aplicar, e aí entende que tem que fazer melhoria, enfim. A gente está nessa fase agora de aplicação e teste, né? Mas são itens necessários para qualquer organização que queira crescer no campo, né, da filantropia. Só que é isso, a gente veio de outras experiências, de outros setores profissionais, então para a gente foi um desafio, né? Assim como é para outras organizações negras periféricas. São inúmeras burocracias que são exigidas no campo, em um tempo que muitas vezes não respeita o nosso tempo de desenvolvimento, e
porque a gente está sendo cobrada por resultados, né? Os nossos patrocinadores, eles são muito tranquilos, assim, a gente tem muita sorte. Mas, assim, quando a gente vai submeter para outras organizações, são muitas cobranças por resultados, por desenvolvimento institucional. Então, é super desafiador para a gente, assim, pensar em novas oportunidades. Na verdade, ter que equilibrar todos esses pratos, né? Ir atrás de captação, pensar em gerar resultado, pensar em mensurar impacto, pensar em se desenvolver institucionalmente. É super desafiador e ainda mais no tempo que nos é exigido. E quem é que doa, Aline? Bom, a gente tem uma rede que hoje em dia tem em torno de 200 pessoas que são doadoras recorrentes, né? No começo a gente atingiu quase 300, mas foi geral, assim, no campo, né? No terceiro setor, na filantropia, uma queda nas doações, mas para quando a pandemia começou a ser flexibilizada, né? Então a gente teve essa queda, mas ainda mantemos uma rede de em torno de 200 doadores individuais. E aí, de acordo com as estatísticas, são mulheres, 75% mulheres, a grande maioria mulheres brancas, que tiveram acesso ao ensino superior, à pós-graduação, e que têm uma renda um pouco mais elevada, assim. Então, esse é o perfil do nosso público de doadores individuais e recorrentes. E, além disso, a gente tem essas organizações, essas instituições que nos apoiam com recursos maiores, né? Então, vem daí. A gente também presta alguns serviços de consultoria. A gente ainda não conseguiu sistematizar por conta do excesso de tarefas mesmo. Então, o que aparece para a gente bem de forma orgânica, assim, a gente acaba aceitando o convite, mas a gente tem muita vontade de conseguir. A gente já começou, inclusive, sentar para sistematizar e oferecer esse serviço com mais frequência, assim. Mas aí, nesse tempo em que você, né, começou o fundo até agora, como é que você vê a filantropia no Brasil? E por que a gente precisa de uma filantropia negra? Por que a filantropia não dá conta? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu vim de outro setor, né? Eu vim da educação e caí de paraquedas no campo da filantropia. Filantropia era uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário. Não que eu não praticasse filantropia na minha vida, mas é porque era algo distante, assim, né? A gente entende que a filantropia no Brasil é executada por pessoas que são, né, que vêm de uma origem rica, que tem uma herança, um sobrenome também famoso, né, respeitado. Então, eu não tinha dimensão do que era filantropia. E aí hoje, né, já com 2 anos tentando me inserir nesse campo, porque também não é um campo fácil de se inserir, né, por ser bem fechado, assim, como uma bolha, a gente costuma dizer que a gente teve que hackear o campo, enquanto mulheres negras de origem periférica, para conseguir se inserir, né, ser aceitas, assim. E aí eu percebo que é um campo que é muito promissor. Por quê? Bom, primeiro porque a gente não precisa convencer ninguém no campo da filantropia de que o racismo exista. Isso é muito bom, né? Ninguém está aqui discutindo, a gente já passou dentro do campo esse tipo de consenso, assim. Então, gera um pouco de conforto pra gente, né? Saber que, bom, ao contrário de todo o resto da sociedade, esse é um espaço onde a gente pode avançar para outros degraus, assim.
Então, eu noto também um compromisso cada vez maior do campo, não é geral ainda, mas cada vez maior, do compromisso de entender a filantropia como uma ferramenta para a transformação social. Então, eu acho que essas são as potências, assim, do campo. As pessoas, elas geralmente têm mais abertura para conseguir entender a dimensão social e política do Brasil de forma mais aprofundada. Mas, né, é isso, a gente tem que avançar muito, assim, né, na mesma medida em que as pessoas não negam que o racismo existe, por exemplo, as pessoas ainda não conseguem entender as particularidades do racismo, assim, como que o racismo efetivamente incide na vida de organizações negras dentro do campo, como que o racismo deixa a gente ainda 3 passos atrás, né? Por mais que a gente se esforce tanto, 3 passos atrás de outras organizações. Então, eu entendo a filantropia como um campo promissor em relação a outros. É isso, na educação, por exemplo, né? Eu percebia que tinha muito mais resistência por parte de alguns professores para entender a dimensão do racismo. Então, é um campo promissor, mas que precisa dar grandes passos ainda para conseguir se aprofundar. A importância da filantropia negra. A população negra sempre fez filantropia, né? Quando a gente pensa a filantropia como algo que não é só doação de recurso material, mas também é doação de recurso intelectual e de tempo, a gente entende que a população negra vem fazendo filantropia desde que chegou aqui, né? Nas piores condições, ainda encontravam forças para dar suporte para as comunidades, né, para os seus semelhantes. O que a gente chama de ativismo, né, na verdade, a gente também pode chamar de filantropia. E há uma resistência também dos ativistas, né, dos movimentos em geral negros de falarem que fazem filantropia. Na verdade, não é uma resistência, é um outro caminho, né? É uma outra via, e aí não tem certo e errado. Mas a gente que está dentro do campo da filantropia, a gente tem que olhar para essas organizações e entender que estão fazendo filantropia. Entender para as comunidades, olhar para as comunidades e entender que aquilo ali é a prática mais pura da filantropia. E sempre gerindo a escassez, né? A gente pratica a filantropia gerindo a escassez de recursos. Isso a gente sabe fazer como ninguém. Mas a gente entende e a gente faz um ótimo trabalho, né? Qualquer comunidade do Brasil que você vá hoje em dia, você vai enxergar a filantropia sendo feita. Porque é isso, né? A filantropia, ela é essa doação cotidiana, né? Esse é o ativismo, da doação, de se doar cotidianamente para a construção da comunidade, para o avanço da comunidade, para alavancar os acessos que a nossa comunidade tem. E a gente sempre fez isso com muito pouco recurso, mas a gente sempre fez com muita qualidade, né? Eu costumo falar que é isso, a gente é expert em gerir a escassez. Fazer o máximo com o mínimo de recursos. Imagine se a gente puder efetivamente estar nos espaços de decisão do campo da filantropia. O que falta para isso acontecer? O que falta é a democratização do campo. É o campo entender que se é a população negra que está na ponta sendo beneficiada pelos recursos da filantropia, né, porque são essa população que é atendida pelas ONGs, pelo movimento social, então essa população que sabe, também tem a expertise de entender o que elas precisam, o que é necessário, né? E aí a filantropia, o campo em geral, entender que são essas pessoas que estão mais capacitadas para
gerir esses recursos. É claro que com apoio técnico, né? Porque quando a gente fala de racismo, entendendo racismo como concentração de poder material e simbólico, conhecimento, né? Tem alguns conhecimentos técnicos que a gente não domina, né? Na Aguibara a gente tá tendo que apanhando muito para conseguir entender essas tecnologias, né? Mas enfim, a gente tem capacidade de estar nesses espaços de decisão e sim, precisamos de apoio técnico para isso, mas ninguém melhor do que a gente para conseguir falar como entender a nossa realidade e saber como empregar o dinheiro da melhor forma, como empregar os recursos de maneira geral da melhor forma. Então é isso, acho que falta a sensibilização. Quando eu falo que falta o aprofundamento do campo nas questões étnico-raciais, é exatamente nesse lugar. De trazer pessoas negras para a liderança, de colocar recursos nas mãos das comunidades, das organizações negras, para que elas consigam dizer o que tem que ser feito com isso. É muito comum a gente bater na porta de financiador e ouvir que a gente, olha, já tô doando para tal e tal e tal organização. E aí vai lá e cita 3 organizações lideradas por pessoas negras, né? Eu falo, mas caramba, gente, tem tanta organização liderada por pessoas brancas aí, centenas, né? E aí por que quando eu vou bater na porta de alguém eu ouço que já está doando para essas 3? E aí eu respiro e falo, então, mas tem dezenas de organizações negras fazendo um trabalho incrível e que também precisam de recursos. E aí eu ouço, sim, mas elas não estão capacitadas tecnicamente para isso. E aí eu penso, e às vezes eu falo, então a gente tem que capacitar essas organizações, né? Se é capacitação técnica de gestão financeira, governança, compliance, que falta, então a gente precisa capacitar. E é isso que a gente tem feito dentro do Aguibara, assim, ainda de forma muito orgânica, espontânea. A gente vem apoiando outras organizações negras que ainda, que são menores ainda, para conseguir se desenvolver institucionalmente, porque daí não vai mais ter desculpa, entendeu? A desculpa da capacitação técnica não vai ter. E aí vai restar o racismo. E aí a gente vai ter que lidar com isso. Você diria que esses são os maiores desafios hoje para vocês? É o racismo e essa não sei se dá para chamar de burocracia, mas as dificuldades mais técnicas? Sim, eu acho que o racismo é isso, a gente convive com racismo a vida inteira e aí a gente vai hackeando algumas formas, né, que não são 100% efetivas, mas de ir burlando isso, né? Então a gente vai hackeando, então ok, é isso que precisa, vamos atrás e tal. Mas o que a gente precisa, a maior dificuldade mesmo é trazer aprofundamento para o campo. Eu tô sendo repetitiva, mas é porque é isso que... o que mais tem impedido, assim, um debate efetivo e horizontal e realmente verdadeiro, sabe? Honesto, trust-based, né? Que falam dentro do campo, baseado em confiança. Eu acho que não tem como a gente falar de confiança se a gente está dialogando com um campo que não confia efetivamente no nosso trabalho, sabe? Porque as pessoas tendem a doar para quem elas confiam realmente, né? E aí tem todo esse debate sobre confiança no campo, mas quando você vai olhar, as organizações que são doadoras, elas estão doando para organizações que elas confiam e que são muito parecidas com elas. As pessoas confiam em quem é parecido. E aí a gente tem que ir buscando formas de se tornar mais parecido, assim, pelo menos de fazer a performance, né? Porque a nossa essência não é parecida. Então, é isso, a gente vai
tentando se aproximar de outras formas, né? E a gente tem até sido bem sucedida nisso, assim, na Aguibara, né? Essa filantropia baseada na confiança, então a gente tem que entender que confiança é algo culturalmente construído, né? Confiança não é mágico, não é um ser mitológico, gente. A gente confia em pessoas que são do nosso ambiente, é isso que a gente faz. Então é superar algumas barreiras, assim, porque é muito humilhante. Na verdade, é muito humilhante participar de processo seletivo, né, processo de financiamento e se sentir, assim, completamente incapaz, sabe? Ser questionada sobre a nossa capacidade mesmo, tipo, mas você tem que mostrar resultados antes de pedir financiamento. Você acha que ter atendido, né, isso lá com 1 ano de Aguibara, ter atendido 500 mulheres com o orçamento que a gente tinha na época de R$5.000 por mês, em 1 ano, é pouco, sabe? Então é isso, são processos seletivos muito humilhantes, despertam, não tô falando no geral, gente, tem organizações maravilhosas, assim, reforço as organizações que nos apoiam, a gente deu muita sorte, a gente tem muita flexibilidade, mas assim, pensando em outras organizações aí do campo, tem muito que se avançar, assim, em relação à confiança. Uma quer começar por esses processos, assim, esses dias veio nos oferecer um financiamento, uma organização bem grande, exigiu com que após 1 ano a gente garantisse que as mulheres que a gente atenderia e seriam empreendedoras nesse programa teriam 40% de aumento de lucro em 1 ano. Eu falei, gente, qual que é o setor? Nem a China está crescendo 40% ao ano. Qual que é o setor da economia que está crescendo 40% ao ano? E aí me vem uma organização me dizer que eu tenho que, em 1 ano, resolver um problema que foi gerado em 400 anos de desigualdade, é um absurdo. E aí eu sentei, eu chamei a amiga economista, eu falei, amigo, você vai me ajudar aqui a escrever uma resposta baseada em conceitos da economia para eu responder. E aí no mesmo processo também pediam pra gente ler um manual de 160 páginas para conseguir submeter o projeto. Eu falei, gente, isso bloqueia organizações periféricas, organizações menores, negras, né, de acessar esse tipo de financiamento. Quem que tem tempo? A gente está fazendo filantropia sem receber. Quem que tem tempo de parar para ler 160 páginas para daí sim escrever um projeto? Então eu acho que falta muito pisar, sabe, trazer para a terra, assim. Aí teve um outro processo, só um último exemplo, que aí vieram pedir, como se a gente tivesse, assim, artigos científicos sobre o tema, né, do programa que a gente estava propondo. E assim, eu sou uma pessoa acadêmica, né, eu faço mestrado em educação na Unicamp, mas quem que tem tempo de gerir uma organização, né, uma organização recente, que agora está conseguindo, que tem um time de 7 pessoas, né, que está conseguindo implantar suas metodologias, mas quem ainda tem tempo para parar e fazer isso? A gente quer ter uma área de pesquisa, dados e memória dentro do Aguibara, porque isso é uma ferramenta também para a gente conseguir qualificar o nosso trabalho, a gente garantir memória do nosso povo, e uma memória construída por nós, né? Mas quem que tem tempo? Sabe? Então é isso, eu acho que é trazer mais pro chão, assim, né? Rever critérios, pensar em financiamento a longo prazo. Eu acho que tem uma série de questões que dá pra gente começar a praticar, assim, que não são super elaboradas, tá? Eu acho que é mais vontade mesmo, sabe? De fazer as coisas mudarem que falta.
Se você quer saber mais sobre filantropia e doações, eu te convido a ir ao site da Gama. A gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, uma reportagem que discute como o brasileiro pode doar mais. É uma investigação de como tornar a filantropia parte do nosso cotidiano e dos nossos valores. Tem outra também que fala por que as empresas devem doar. Mostra que as contribuições privadas foram essenciais no combate à pandemia e as principais apoiadoras do terceiro setor, mas que elas ainda tropeçam em legislação falha e problemas de comunicação. Tem ainda uma lista de exemplos inspiradores de pessoas que doam tempo, dinheiro, conhecimento e colaboram para a transformação social. Além do nosso bloco de notas com dicas selecionadas por toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir os outros. A gente tem muito papo com gente bacana nos outros episódios. Para você ter uma ideia, a gente já ouviu o cientista político Matias Alencastro sobre as crises das democracias ao redor do globo, pesquisadora Nelly Pereira sobre os botânicos brasileiros, terapeuta de família Rosane Eskenazi sobre ciúmes entre irmãos. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem!